cadê a personalidade dos jogos? Bora lá. Talvez você tenha percebido uma coisa de estranho no mundo dos jogos atualmente. Uma coisa como se todos os jogos estivessem graficamente muito parecidos. Ou até... É um modelo fotorrealista, né? Não tem como mudar muito. Igual se o jogo ele quer ser nessa pegada fotorrealista, não tem como se alterar muito a realidade, tá ligado? Dá pra você botar um estilo mais cartoon, mudar a iluminação, né? Fazer de alguma maneira um pouco diferente. Até igual o Clair Obscur, que tem essa pegada de pintura, né? É realista, mas parece uma pintura ao mesmo tempo. Só que é aquela, né? Clair Obscur é fora da curva. Mas os jogos, no geral, que só querem passar uma pegada realista, é bem difícil de ir pra longe disso. Ainda mais com a grande popularidade agora da Unreal 5, da Unreal Engine 5, que os assets já estão prontos. Então, são os mesmos assets levemente modificados ali, muitos jogos. É complicado. até mecanicamente. Se você percebeu isso, você não foi o único. Realmente tem muita coisa muito parecida, vários tipos de receita de bolo. É como se muitos jogos tivessem a mesma base, só que com uma cobertura diferente. E não, eu não tô reclamando demais, ultimamente a gente teve Ó o brabo aí, ó. É o GOT. muitos jogos bons, principalmente nesse ano. Esse ano foi incrível. Mas é inegável que esteticamente tem algumas coisas que estão fazendo... Não, é igual, por exemplo, o Kong aqui, ó. Você vê, é realista como o padrão que é, mas a iluminação e as partículas desse jogo é acima do normal também. os jogos ficarem realmente muito parecidos. E às vezes a questão não é nem parecido, mas sim sem personalidade ou sem vida. Cenários iguais em jogos completamente diferentes. É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Caixa, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Reboot. Meu arroba tá aparecendo na tela, me segue lá nas redes sociais. Todas são o mesmo arroba, Instagram, Twitter, TikTok. Fica à vontade para ficar mais próximo de mim. Comenta bom dia nesse vídeo que eu prometo que eu vou dar coração no seu comentário. Isso é uma promessa, eu vou te dar um coração. Se a gente voltar lá pra antigamente, na época do PlayStation 2, do PlayStation 1, onde videogame estava sendo popularizado ainda. Igual, por exemplo, Silent Hill, essa névoa foi um hack que os desenvolvedores desenvolveram para os desenvolvedores desenvolveram. Ótima aspas aqui. Mas eles fizeram pra meio que burlar a dificuldade de renderizar objetos longe. Então tava feio, porque você olhava pra longe e não tinha nada, eles botaram a névoa e virou a marca do jogo, tá ligado? Então eu acho que a dificuldade na época de desenvolver os jogos mais novos trazia muita criatividade pra burlar isso. Hoje não precisa, hoje é tudo mais fácil, então é mais difícil você tirar uma criatividade desse tipo dos jogos hoje em dia. Não era tão mainstream como é hoje, vamos dizer assim. Então a galera que fazia videogame não tinha muito bem uma receita pra seguir. Eles não sabiam que davam certo. Eles não tinham a receita de bolo que as desenvolvedoras têm hoje. Tem muito jogo consolidado que você pode se inspirar pra fazer o seu jogo. Isso vai gerando uma receita de bolo que uma empresa pega um aspecto de um jogo, que pega de outro, que pega... É aquela, nada se cria, tudo se copia, né? Então, e hoje em dia tá mais difícil ainda inovar em cima da indústria que a gente tem hoje. Tipo, é mais fácil você inovar trazendo um jogo indie, entendeu? Um Metroidvania, um roguelike, mais desenhadinho do que você tentar trazer um jogo realista e inovar, entendeu? Hoje é mais fácil você inovar artisticamente esse tipo de jogo do que em um jogo AAAzão padrão que a gente tem. Que pega de outro, e assim, gêneros vão se criando meio que num Frankenstein de outros gêneros. Um exemplo disso é o Souls-like, que ele é uma junção de um monte de gênero, com seus aspectos próprios, óbvio, mas como antigamente não existia essa receita de bolo, esse ponto pra se seguir, as coisas obrigatoriamente tinham que ser muito mais originais. É por isso que naquela época a gente tem jogos como Shadow of the Colossus, que tem um mundo aberto extremamente vazio, não tem nada no mundo aberto. E naquela época as pessoas não reclamavam disso, porque elas não tinham referência de um mundo aberto. Exato. Cheio de ponto de interrogação e side quest. As pessoas entendiam mais fácil uma proposta do que hoje. Se Shadow of the Colossus... É igual aquela galera que, sei lá, bate o olho num Silksong e fala, ai, joguinho de celular, porque a mente dela já tá deteriorada de AAA realista, entendeu? O cara não consegue gostar de jogos cartunescos mais simples, 2D, etc. Se o Colossus fosse lançado hoje, as pessoas reclamariam de um mundo vazio sem nada pra fazer. É só a gente lembrar de Death Stranding. Death Stranding hoje é uma franquia consolidada, então todo mundo já entendeu o que... Olha essa geometria! Como
que isso aqui é jogável. Kojima, o que você fez? Esse jogo quer transmitir. Mas quando ele lançou, foi um caos. Muita gente não entendeu a premissa e até hoje falam que é só um jogo de andar. Isso é muito parecido com o cinema. O cinema de terror nos anos 80, 70. Você pode ver, tem filme de tubarão, filme de terror com cobra, filme de terror com qualquer coisa. Sim, essa porra. Com tomate. Justamente porque não tinha uma Tem do pneu também. receita de bolo pra seguir, ninguém sabia o que dava certo, então vamos fazer um filme de terror de tubarão, porque vai ser do caralho, e realmente, do caralho. Só que o tempo foi se moldando e as pessoas começaram a perceber o que dava certo. E hoje em dia, a maioria dos filmes de terror ou é sobre um serial killer, ou é sobre o sobrenatural. E como eu disse em relação a videogame, não são iguais. Até porque hoje fazer um filme de terror de tubarão é foda, mano. Só Spielberg mesmo, tá ligado? É mais fácil você fazer um filme de ação igual o Mega Tubarão, com o Jason Statham parando um megalodonte no chute. O megalodonte vai abocanhar ele para. Claro que tem a corrente puxando junto, mas a cena é toda feita pra parecer que quem tá segurando ele é o Jason Statham com a pesada no focinho do tubarão, pô. Mas é a mesma base. E a mesma coisa tá acontecendo com videogames. E já tá acontecendo faz muito tempo. A gente tem uma receita de bolo pra jogos mundo abertos, uma receita de bolo pra jogos lineares. É igual eu falei, eu acho que o grande upscaling que a gente vai ter agora em jogos de mundo aberto AAAzão é detalhe e tentar deixar o mundo mais vivo, de fato. Tipo o que o Red Dead faz um pouco, de ser, quando você começa no jogo, tem uma casinha sendo feita e à medida que o jogo vai passando, a casa fica pronta. Eu quero ver como o GTA 6 vai conseguir fazer isso funcionar, entendeu? Porque eu acho que o próximo... As pessoas hoje se inspiram no que a gente já tem de mundo aberto. Então eu acho que GTA 6 vai vir e vai subir a régua. E os próximos jogos vão se inspirar em GTA 6, porque eu acho que vai ser muito detalhado, muito interior de construções, né? Pra você poder entrar e bagunçar lá. E detalhes, né? O mundo vivo, os NPCs com muitos eventos, etc. Eu acho que é o próximo caminho mesmo. Detalhar e deixar o mundo mais vivo, porque graficamente dá pra melhorar, mas é aquela, né? Vai melhorar um pouquinho ali, não tem muito pra onde ir. Lineares, e assim vai. Tirando jogos de escolha, tenta me dizer um jogo AAA que não tem combate. Se existir, é muito raro. Todos os jogos vão beber da mesma fonte. E vão ter pessoas que não vão entender nem o fato de existir um jogo sem combate. Por que existiria um jogo sem combate? Nos jogos indies tem vários exemplos de jogos que não tem combate, que focam em outras coisas, em um enredo, em algum mistério. Mas nos jogos AAA... isso quase nunca acontece. E por falar de jogos que bebem da mesma fonte, a gente não pode ignorar o maior vilão da história dos videogames atualmente, que é o Real Engine 5. Ela parece que é o epicentro dos jogos. A tinta, olha a tinta! Jogos meio sem personalidades e até extremamente quebrados. Como teve o Borderlands 4, que basicamente não roda. É um jogo que não funciona. Maneiro. A gente tem jogos bons e com bastante personalidade na Real Engine 5, como é o caso do Clair Obscur, que inclusive nem existiria se essa engine não fosse tão fácil de mexer. Os próprios desenvolvedores já falaram que o fato dessa engine... Mas olha como é que eles pegaram os assets lá e criaram então bonitinho, mas esse filtro e a iluminação pra realmente parecer isso aqui é real, mas será que é real? Tá ligado? Então foi muito mérito dos caras, mas sem a Unreal isso não seria assim possível. Fácil de mexer, ter presets, tornar um desenvolvimento muito mais barato foi o que possibilitou esse jogo existir. Mas infelizmente parece que os desenvolvedores não estão sabendo usar ela muito bem, a grande maioria deles, porque a gente tem o caso do Silent Hill F, que é um jogo que eu achei que ia odiar. Eu sinceramente joguei um pouco com o pé atrás, mas acabou que eu gostei até. Tem algumas partes bem duvidosas, mas dá pra relevar. O ponto sobre o Silent Hill F são os cenários. É tudo muito estático, você não interage com nada. Se você pegar uma foto do cenário do Silent Hill F, pegar de qualquer outro jogo da Unreal Engine 5, parece que é o mesmo jogo. Isso não acontece só no Silent Hill F, acontece em vários outros exemplos. Óbvio que o cenário ser igual a outro jogo não vai fazer um jogo ser ruim. O fato de você não interagir com nada também provavelmente não vai fazer um jogo ser ruim por si só. Existem macros que contam mais, porém, é uma coisa que dá personalidade pro jogo. Você poder passar no mato e o mato se mexer é uma coisa que dá vida. Parece bobo, mas soma na experiência. São pequenos detalhes que fazem... Mas igual eu falei, é o próximo passo agora. Ainda mais com a Unreal virando mainstream e a galera só pegando os assets, agora é, de fato, trabalhar nesses assets. Botar uma movimentação interessante,
sei lá, você tem um personagem que tem espada, você bater espada, cortar grama, essas coisas. Fazem o jogo parecer mais caprichado. Por isso que as pessoas enchem tanto o saco comparando as coisas com Red Dead, porque Red Dead é o ápice do capricho. Exato. Tem detalhes ali que, se não tivessem, realmente não fariam diferença nenhuma, mas é muito legal de ter. Não tô falando do testículo do cavalo. Chega. Então o ponto da Unreal Engine 5 é que ela é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela facilita... Eu queria muito entender como é que é a estrutura de time da Rockstar. E, tipo, quem foi o time responsável por fazer as bolas do cavalo encolher? Quem foi a galera que botou a mão na massa e falou, beleza, hoje é o dia de programar os assets aqui, né? Pegar os assets e programar pra... se o frio está... Não, se está no inverno, né? Se a estação é inverno, aí é o asset da bola encolhida. Se não, é a bola normal. Eu queria muito saber como é que eles dividem isso pra saber os caras dos detalhes, né? A bola do cavalo, o reflexo no olho, toda essa quebrada. Facilita os desenvolvedores fazerem jogos, principalmente desenvolvedores com menos dinheiro. Ela também pode ser soltada de uma forma meio mesquinha, e além de fazer um jogo quebrado, como foi o Borderlands 4, fazer um jogo meio igual. É como se os jogos fossem hiper industrializados. Não sei se essa é a palavra certa, mas acho que você conseguiu entender o que eu quero dizer. Jogos produzidos em massa, mas nenhum deles com tanta personalidade, tipo a Ubisoft fazia alguns anos atrás com Eu ia falar agora Assassin's Creed. todo ano, e a EA faz com FIFA. Eu sei que eu já fiz um vídeo disso, você pode ir lá ver inclusive, mas é notável a saudade de uma estética mais original. Não é à toa que não é nada incomum a gente ver jogos recorrendo a uma estética mais retrô, que é uma coisa que Tem os remakes, né? Os caras pegam um jogo novo e bota gráfico de eu play. acho muito foda, é lindo. Mas isso só diz respeito talvez a uma leve crise estética dos jogos atuais, que fazem as pessoas quererem voltar para os jogos antigos, ou talvez os jogos antigos só tenham ficado, desculpa falar isso, cult. Isso é engraçado porque é muito raro a gente ver um jogo AAA adotando uma estética completamente diferente. Eu não falo de mecânicas aqui. Mecânicas a gente já viu alguns, mas estética, o visual do jogo, é muito raro. Esse ano eu joguei um dos jogos com a estética mais original da história, que é o Noah Not a Human. Tudo nesse jogo é extremamente feio, inclusive... Tipo, você não vê um AAA fazendo uma pegada Esse dessa. jogo ele fica mais maldito ainda quando você percebe que na intro dele tem um Peugeot. Cuidado, Peugeot, cuidado. Essa porra desse gato feio também. Gato feio pra caralho. Mas enfim, você percebeu que a estética desse jogo é completamente diferente do comum. E por que a gente não vê isso em jogos AAA? A gente sempre vê... no máximo um jogo cel shading ou com um desenhadinho ali, mas a gente nunca vê uma estética realmente corajosa, jogos esquisitos AAA. Porque querendo ou não, jogos AAA tem que agradar uma parte da grande mídia, do grande público, do público geral. De novo, eu sempre falo aqui dos acionistas, né? Os acionistas, ai, que se esse jogo não vender tanto, nossa senhora, aí os caras têm que agradar a massa. Pô. E querendo ou não, grande parte do público geral não quer ver jogos estranhos. Todo mundo tem aquele amigo que só joga FIFA, ou que só joga COD, que quando você mostra pra ele um jogo que tem uma personalidade a mais no gráfico, ele torce o nariz. E querendo ou não, os jogos AAA são meio dependentes dessas pessoas, porque eles precisam vender mais. São milhões investidos num jogo e não tem como eles arriscarem tanto. Por isso que a gente vê mais jogos indies com estéticas diferentes. E entre muitas aspas, podendo fazer um jogo feio, que é muito lindo, mas é feio. É que eu nunca tinha visto um Peugeot num jogo, vocês não têm noção de como eu fiquei Peugeot pixelado, foda-se. Claro, eu não tô dizendo que jogos AAA não têm estéticas fodas. Existem muitos jogos com atmosferas e estéticas muito boas, como Skyrim. Sim, eu voltei a citar Skyrim, obrigado. Não é nada difícil você encontrar um vídeo de 3 horas do cara parado só admirando o cenário de Exato, mas aí é também outro fora da curva, que os caras capricharam muito em cada cenário. Skyrim com instruções, estética, ambiente, tudo isso faz parte. E a mesma coisa vale pra um Cyberpunk, pra um Red Dead. São jogos que têm gráficos realistas, mas eles conseguem assim te entregar uma vibe, uma coisa diferenciada, sem ter que apelar pra um bagulho completamente maluco. Até porque, como eu disse, seria muito arriscado. Alguns jogos estranhos, eles são bem memoráveis por serem estranhos, ou por terem um gráfico bem original. E não é nada incomum a gente ver jogos que são extremamente realistas sumirem, porque não é tão memorável assim. A gente tem um exemplo daquele Body Can, que é um jogo de tiro, que quando lançou, todo mundo ficou assustado com o gráfico daquele jogo e com as técnicas usadas pra parecer que aquele jogo era realmente muito real. A gente também teve aquele jogo que o pessoal ficou se perguntando se era montagem ou não, se era realmente um jogo ou não, e acabou que era um jogo, mas não se fala mais dele também. Simplesmente desapareceu.
Parece que o jogo nunca existiu. São jogos que se apoiam no Você apoia só em gráfico, né? Então não tem aquela. É um jogo de tirinho poupou realista. Tá, e que mais? O que que esse jogo de tirinho poupou pode fazer pra ser tão memorável quanto um Battlefield 4? Pra ser tão memorável quanto um Black Ops 2? O que que esses caras têm que fazer? Não é só gráfico, mano. A galera fica presa nessa pegada de gráfico e tem toda uma estética junto ali, igual o Elden Ring tem uma pegada. É gráfico AAA, né? Não é realista igual esse aqui, né? Mas pegadinha AAA realista, mas tem tanto cenário foda, tanto lugar bonito que o negócio fica na sua mente, pô. Clair Obscur também, mano, caralho, os mapas de Clair Obscur é sacanagem, mano. Não, cara, não tem mapa feio. Os mapas que é pra ser feio. É um feio bonito, pô. Caralho, eu acho que o único que realmente não tem muita coisa é uma caverna escura lá na puta que pariu, no nordeste do mapa, assim, numa ilhazinha, que você entra, é só caverna. Caverna escuro, escuro, escuro pra caralho. Aí é só isso. Realmente, os caras não precisaram trabalhar muito ali. É um labirinto, tá ligado? É meio chatinho até de passar lá. Mas fora isso, mano, porra, mano, é só um mapa foda, velho. Só um mapa muito bem feito, mano. É inacreditável. no gráfico realista e mais nada. São só... O marketing principal do jogo temos um jogo que você vai confundir com a realidade. É legal nos primeiros 5 minutos, mas depois desaparece, perde a graça. Isso acontece muito, principalmente no início de geração, a gente tem aqueles jogos que são basicamente para mostrar o poder do console, como teve no Rise Son of Rome. Ninguém lembra, mas 2013. Tem que falar tem que falar o nome certo e botar a imagem. Rise Son of Rome 2013. desse jogo, ninguém... O pessoal só lembra desse jogo para ficar fazendo comparação com meme. Rise Son of Rome versus não sei o que. 2013. É um jogo realmente muito bonito, mas ninguém fala sobre o conteúdo dele. Porque eu lembro que na época que esse jogo saiu, a Microsoft, os fãs, os caixistas e tal, falaram: esse aqui é o jogo que vai destruir God of War. É o rival de God of War. Pô, o bagulho virou uma imagem, pô. O Rise virou uma imagem. Rise Son of Rome 2003. Não tem, é um jogo completamente sem graça. Eu não gosto desse jogo. E pra Eu também não gostei, não. Tem no Game Pass, eu joguei, sei lá, 2 horinhas, deu uma cansada. você ter noção de como essa De fato, não chega perto de God of War. crise estética, entre muitas aspas, né? Crise estética que eu tô falando, tá sendo meio grave. Até os menus dos jogos estão ficando mais sem graça. Óbvio, isso aqui é literalmente caçar ovo em pelo. Tipo assim, porra, não é um menu que vai fazer um jogo ser bom. Mas, cara, olha o menu do Need for Speed Most Wanted. Nossa, não, esse aí é o GOAT, tá? Todo o meu grande respeito e admiração a Need for Speed Underground 2, mas esse aqui é o GOAT. Cara, mano, com essa venda da EA aí, por que, cara? Cara, pelo amor de Deus, velho. Por favor, árabes que compraram a EA, gastem todo o seu dinheiro e façam Need for Speed Underground. Cara, só um eventozinho, os carros modificados, Need for Speed Underground, com uma historinha melhor, né? Porque na época a história era contada com ligação e quadrinho. Aí, pá, remake do 1. Aí, 2, 3 anos depois, pá, remake Need for Speed Underground 2. Aí, 2 anos depois, pá, remake do Need for Speed Most Wanted. Aí, mais algum tempo depois, tá, remake do Carbo. Porque é interligado, né? É o mesmo... É muito sutil, mas é o mesmo protagonista do Need for Speed Underground 1, 2. Aí, no final do 2, o cara, ele vai, né, pra Rockford City. Acho que é isso que é do Most Wanted. Acontece toda a treta lá. Ele foge, né, o finalzinho do Most Wanted. Você foge, pula a ponte. E o começo do Carbon é você indo, né, pra cidade do Carbon, agora eu esqueci o nome. E você tá na BM, né, na BMW lendária. E pra mim, este carro é o carro mais lendário de todos os jogos de corrida e o mais memorável. Não tem jogo de corrida, não tem nada que chega perto ao quão memorável é essa BMW M3 GTR. Inacreditável, inacreditável. Pô, esse escapamento de lado, o Chroma não vai deixar eu chegar lá, mas, pô, esse escapamento de lado, mano, é muito foda, velho, muito foda. Eu nem sou fã de carro baixo, assim, tá? Eu gosto de carro alto, gosto de SUV, mas eu tenho vontade de comprar uma BM M3 e só pra modificar ela ficar assim, mano. Pô, esse carro é muito foda, mano. Inclusive, nos Forza Horizon, quando você entra no Forza Horizon e você compra uma BMW M3,
e você vai lá em estilos, e você vai na comunidade, estilos que a comunidade fez, sempre tem ela, tá ligado? Sempre. Eu acho que uma das primeiras coisas, lança um Forza Horizon novo, os caras vai, consegue a M3, vai lá e bota os adesivinhos, deixa lá prata, os adesivos azul, e mesma roda, a pinça vermelha, deixa desse jeito, mano, igualzinho. Pô, muito foda, mano. Pô, esse carro é lenda, lenda, lenda. Então, mano, porra, que dinheiro fácil, EA? Que dinheiro... EA com os árabes agora, né? Que dinheiro fácil? É só fazer o remake e montar uma história legal. Tipo, deixar claro que é o mesmo protagonista entre os jogos. Desenvolver melhor a história. Porque a história do Monster Hunter é muito foda, mas quando eu joguei a primeira vez no Play 2, a história ela é contada por ligação e mensagem de texto em inglês. Eu não sabia inglês na época, então eu não sabia. Quando eu rejoguei a última vez, acho que a última vez que eu zerei esse jogo é, sei lá, foi 2018, 19, não sei. Aí eu já sabia inglês, aí eu fui vendo e falei, caralho, é foda que tem a provocação dos rivais falando, você acha que você vai ganhar de mim? E tem o Cross lá, né, o Sargento Cross, falando, mano, eu vou te pegar, eu vou te desgraçar. É muito foda, muito foda. Então eu merecia um remake bem feitinho desses 4 jogos, mano. Esses 4 mereciam demais, mano. Por favor, EA, cometa o crime, por favor. O bagulho é mega radical, rock and roll, o carro rodando na tua frente, o bagulho mó doido. Tu mexe no menu, o carro mexe, vira pra trás e vira pra cima, negócio mó irado. E o rockzão trincando, ou um hip hop pedrada no fundo. E hoje em dia o máximo que a gente tem é o menu mudando conforme você vai avançando no jogo, como é o caso do Silent Hill F, que é legal. Pô, mano, tem Disturbed, Avenged Sevenfold e Bullet for my Valentine na porra do jogo, velho, nas corridas. Mano, é foda demais, velho. Pô, toca Decadence, na hora que começa a tocar Decadence do Disturbed, pô, aquele bagulho me dá poder, pô. Eu fico mais rápido ao som de Decadence, tá ligado? Porra, é muito foda, velho. Muito, muito bom. É legal, mas cadê o rock? Eu nem ia colocar isso aqui no vídeo, mas eu achei interessante porque eu li em algum lugar e eu lembrei agora. Existe uma coisa que tá acontecendo que é a perda dos sotaques nas dublagens. Alguns jogos colocam sotaques na dublagem. Eu não sei se você já percebeu, mas, por exemplo, no Metrô, a dublagem em inglês tem um sotaque russo. Acho que o caso mais óbvio é do Cyberpunk, que a dublagem em português tem sotaque nordestino e sotaques de várias outras regiões do Brasil, dependendo de onde o personagem é. Eu quero te ajudar. Aí brocou. Mas meio que tarde demais. Vou mandar a Rogue chupar parafuso e integrar prego. E eu acho isso muito legal, isso traz uma personalidade muito... Eu gosto. Até, por exemplo, eu gosto de jogar jogos japoneses em japonês, tá ligado? Dá uma imersão forte maior pro jogo. No Final Fantasy a gente tem um sotaque britânico. Isso deixa o jogo com mais vida. E eu já vi muita gente que não gosta disso. Eu já vi muita gente reclamando do sotaque nordestino no Cyberpunk, que acaba tirando a imersão da pessoa. E eu queria saber de você o que você acha disso. Eu, sinceramente, acho a dublagem de Cyberpunk uma das melhores dublagens da história dos videogames. Talvez isso aconteça por uma certa globalização da dublagem. Eu não sei, esse é um ponto que eu vou deixar em aberto aqui, porque eu não vou estar sabendo desenvolver ele muito bem, então eu vou deixar pra você. O que você acha disso aí? Bom, eu abrangi um pouquinho mais de todos os tipos de coisa que envolvem estética, gráfico, mecânica, porque realmente eu acho que é uma coisa que poderia melhorar. Eu acho que jogos poderiam ter mais... Tem que ser uma pegada menos asset, mais artística, tá ligado? Pega os assets, mas monta algo foda em cima dos assets da Unreal, que aí a Unreal vai ser a facilitadora, mas ainda vai ter o toque artístico ali dos desenvolvedores pra deixar a marca do jogo. mais personalidade no quesito estética. Um gráfico bonito nem sempre significa muita coisa, a gente já sabe que existem vários jogos que têm gráficos lindos, absurdos, que às vezes é confundido com a vida real, mas não são muito lembrados. Lembrando que nem sempre um gráfico bonito significa que é um jogo sem estética. Tem como você fazer uma estética foda com um jogo com gráfico realista. Tem vários exemplos disso. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me... É nóis. No mais é isso. E se você, principalmente você que tá na crise do PC Game, abandone os gráficos realistas, jogue jogos indies e jogos divertidos. Tamo junto.